Olha, o presidente Lula assinou hoje decretos que tornam mais rígido o controle de armas de fogo. Entre as novas regras estão a redução do limite de armas para CACs, restrição de uso de alguns calibres só para as forças de segurança e a limitação de horário de funcionamento para clubes de tiro. A gente vai acrescentando mais a esse debate conforme avançarmos aqui. Mas eu quero entender de vocês como é que vocês analisam, então, Lula colocar em prática aquilo que ele já vinha falando na campanha e agora, então, tornando isso possível com o ministro da Justiça, Flávio Dino, Alan Gani. Um baita retrocesso. Por quê? Por quê? Porque o cidadão de bem, ele tem o direito de se defender. Defender a sua família. A polícia, ela não é onipotente, ela não é onipresente. E digo mais, tem uma reportagem do Wall Street Journal de 26 de junho de 2022, mostrando que a flexibilização do porte de armas ou da posse de armas pelo governo Jair Bolsonaro reduziu a criminalidade em 34%. Eu nem vou entrar nesse mérito, se reduz ou não, mas o cidadão tem o direito de se defender. O Felipe Monteiro já está discordando de você nesse primeiro minuto. Por quê, Felipe Monteiro? Não, primeiro que não tem nada a ver a redução dos homicídios no governo Bolsonaro com o aumento do armamento da população. Todo mundo sabe que a redução... Mas eu não falei isso. Falou. Não. Falou, eu trouxe a reportagem e falei, não vou... Mas falou. O cidadão tem o direito de se defender. Não, você falou, você terminou com essa frase. Com essa frase. Mas vamos lá, primeiro ponto. Mas para que você citou a reportagem, então, se você não acredita nisso? Não, não tô nem entrando no mérito. Eu tô querendo dizer o seguinte, olha, a reportagem tá dizendo isso. É difícil a gente separar as variáveis, Evandro, dizer se foi exatamente isso. O meu ponto é, o cidadão tem o direito de se defender. Fala, Monteiro, pode concluir. A questão é a seguinte, realmente reduziu o número de homicídios no governo Bolsonaro. Mas a relação tem muito mais a ver com a falta de combate da polícia e do governo às facções criminosas. A gente não teve nenhuma operação nos últimos 5, 6 anos relacionada a combater o PCC, combater o Comando Vermelho, e isso gerou a redução do homicídio. Agora, um ponto importante que eu queria deixar claro aqui, que essa medida foi um baita golaço do governo Lula. E eu te falo por quê. Há estudos técnicos consolidados, como feito pelo INSPER, que demonstra, né, que de todos os estudos sobre o armamento, armar a população, quando você arma a população, você aumenta o número de homicídios, né? O levantamento que Thomas Conte fez, professor do INSPER, demonstra que todos os estudos do mundo sobre o assunto demonstra que 90% dos estudos apontam nessa direção. E há um estudo no IPEA também, Gani, que fala o seguinte, que fala que quando você aumenta 1% o número de população armada, você aumenta em 2% o número de homicídio. A arma foi feita para matar. Então o governo tem toda a razão em restringir o acesso ao armamento. A arma foi feita para se defender. E esses estudos são muito controversos. Estudos em ciências sociais, em ciências humanas, eles são bastante controversos, porque você tem uma série de variáveis omitidas que você não consegue medir. E também tem outros estudos que apontam, né, nos Estados Unidos, que o aumento do armamento reduziu a violência. Mas eu não vou entrar nesse ponto. É o direito à defesa do cidadão. O Gustavo Segré, Alan Gani fala em retrocesso. Felipe Monteiro fala em baita golaço do governo Lula em fazer essa restrição e mudar muito do que foi imposto por Jair Bolsonaro em seu governo em relação a armas e aos CACs. E você, que análise faz? Eu acho que é um golaço em contra, porque... mas vou justificar por quê. Seria um golaço se justamente com o desarmamento da população, e eu antecipo a minha posição, eu sou contra as armas, não gosto de armas, tenho medo de armas, mas se você tira o armamento de quem não sai a agredir as pessoas com arma, senão que eventualmente se defende, você deveria também trabalhar em desarmar os que usam as armas para assaltar, para roubar, para matar, que é a delinquência. Senão você está desarmando a um que não agride e que só se defende para permitir ou se omitir de que aquele que tem armas, que usa para agredir aos que teoricamente estão se armando para se defender, eles tenham o poder. E tem uma prerrogativa do Estado, que para isso é o Estado, que é o monopólio da força. Mas esse monopólio da força não aplica quando você entra numa comunidade no Rio de Janeiro. O monopólio da força é do narcotráfico, não do Estado. Então, como que pode
Se o monopólio da força tem a determinação do armamento... Mas você acha que uma pessoa com uma posse de arma poderia se defender, por exemplo, de um ataque de traficantes ou de criminosos que já estão acostumados a lidar com isso? Se entra na casa, sim. Eu não estou dizendo que saia na rua para tirar o outro, mas se entrou na propriedade privada, é um direito constitucional também. Agora, como você faz? Sai com o pau de amassar, de fazer massa, quando vem um cara que te assalta com um revólver? Essa prerrogativa que o direito constitucional também otorga, o governo, e é normal, é ideologia, é esquerda, é tudo garantista, os direitos são dos bandidos, não daqueles que são vítimas dos bandidos. Então me parece que é um golaço em contra. Não, o que eu acho interessante é que todo mundo que defende o armamento vem com a mesma conversa, não é? Como se quem tivesse arma soubesse o exato momento que o ladrão entraria na tua casa, aí pudesse estar preparado com a arma na mão para matar o indivíduo. Mas não é assim. Todo mundo sabe que grande parte dos assaltos, dos roubos, acontece como fator surpresa. Você não está esperando o cara invadir a sua casa, você não está esperando o cara te abordar no trânsito, não é? O fator surpresa é essencial para esse tipo de abordagem. E mais do que isso, o que isso gera? Gera a possibilidade do traficante que entrar na tua casa de forma escondida, né, pegue a arma que está escondida na tua arma e leve para o tráfico usar a arma, né? Então, assim, não dá para levar esse argumento como argumento técnico para discutir esse assunto. E outro ponto que eu acho importante destacar também, que é importante, vocês esquecem o aumento do crime passional. Briga de trânsito, briga de bar, ou seja, arma mais armamento é muito ruim para a sociedade como um todo. Vamos ver o que disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre isso, para engrossar o nosso debate por aqui. Nós estamos hoje, presidente, também encerrando um capítulo trágico de trevas na vida brasileira. Hoje o senhor está assinando o decreto que põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável que o extremismo político semeou nos lares brasileiros. O armamentismo irresponsável fortaleceu as facções criminosas no Brasil, porque essas armas foram parar exatamente em parte com essas quadrilhas. Ministro Flávio Dino falando parte até do que o Felipe Monteiro acabou de mencionar, né, que esse armamentismo irresponsável acabou ajudando justamente o crime organizado no Brasil. Como é que você analisa a fala do ministro, hein, Alangani? Vamos lá, vamos desconstruir o que o Felipe falou. De que forma? Passo por passo, com argumentos. Primeiro, em 1998, aumentou a restrição para você ter posse e porte de arma ainda no governo Fernando Henrique. 2005, então, ficou praticamente impossível. O que aconteceu? Os bandidos continuaram fortemente armados por uma simples razão. Eles não compram armas no mercado legal, eles compram armas no mercado ilegal. Então você desarmou a população de bem e você armou os bandidos. Tem um outro ponto, Felipe. O bandido, ele sabe fazer a seguinte conta, uma situação de risco. Ele fala, opa, peraí, ali tem mais risco, aqui tem menos risco. E se ele sabe que aquele determinado alvo, ele está armado e o outro está desarmado, ele prefere aquele que está desarmado. Quando você tem uma população que está todo mundo armada, o bandido ele não sabe quem está armado e quem não está. E aí você tem aquilo que a gente chama de efeito dissuasão. Então, talvez ele assalte alguém, como você falou, no elemento surpresa, mas ele não sabe se os demais estão armados e podem reagir, como ocorre na Flórida e como ocorre no Texas. Por fim, que você falou do fator emocional, tudo tem risco, né? Eu posso usar o carro para dirigir bem, mas eu posso causar um acidente. Esse mundo sem risco, asséptil, só na cabeça da esquerda progressista, que tenta zerar o risco. Então, ainda assim que eventualmente possa ocorrer uma briga de trânsito, ainda assim o benefício de ter arma para salvar vidas ainda compensa. Agora eu quero trazer um dado para contestar vocês e também para provocá-los. O Anuário da Segurança Pública mostrou para a gente que houve uma diminuição de pouco mais de 2% em mortes violentas, homicídio ou latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Se toda essa questão da arma tivesse funcionado tão bem como você está mencionando, esse número não seria maior, porque também
teve essa redução, mas percebemos, por exemplo, aumentos de roubos, de furtos, roubos e, neste caso, também à mão armada. A gente não perceberia um índice muito menor do que pouco mais de 2%, Gustavo Segré? Eu te diria que a delinquência não depende somente da arma que a pessoa tenha, depende da falta de educação. Mas baseado nesse argumento do Gani, que o criminoso ele vai preferir a pessoa que está desarmada. Se a gente arma mais a população, a gente não teria que ter uma queda mais brusca, então, nos índices de violência? Deveria, mas aí também tem o aumento populacional, tem o aumento essa questão de educativa. Darcy Ribeiro, ele mencionou há muitos anos atrás que se não se investisse em educação, ia ter que se investir em construir prisões, porque ia aumentar a quantidade de delinquência. Quando você não tem um trabalho formal e a pessoa tem as necessidades, ele muito provavelmente vai avaliar o risco e muito provavelmente se estiver num ambiente, como pode ser um ambiente criminoso, ele vai optar por se armar ilegalmente e partir para a delinquência. Mas eu gostaria de saber, de verdade gostaria de saber, qual é a fonte do ministro Dino de ter esse dado de que essas armas vão parar com o narcotráfico, porque não é feito um censo das armas do narcotráfico. Então, como ministro tem essa informação, que por favor compartilhe com a gente, porque essa informação, eu duvido que tenha um censo no narcotráfico e diga, Mimo, que arma você tem? Da onde você comprou? Aonde você roubou? Não, é uma arma que o cara pegou de algum lugar e não tem como identificar que essa arma que estava numa casa foi para o narcotráfico. Por último, quando perguntado foi Stedley em relação de por que no governo Bolsonaro tinham diminuído as invasões de terra, ele respondeu claramente, porque não sabíamos quem estava armado. Então, por isso, preferíamos não invadir, pelas dúvidas que tivesse uma retaliação. Então, isso defende a propriedade privada. É um efeito de dissuasão. Eu não sei quem está armado e quem não está. Eu quero trazer mais 2 pontos para colocar para vocês aqui sobre essa proposta de Lula, sobre o decreto que foi assinado. Primeiro, uma transição do controle dos CACs que migra do comando do Exército para a Polícia Federal. Vocês acham que isso pode trazer uma diferença relevante? Felipe Monteiro. Não, com certeza, né? O Exército não tem habilidade de tratar com a população, né? Com a sociedade civil, né? E a Polícia Federal está muito mais capacitada para isso. E o CAC, quando você entrega o porte de arma, né, para essas pessoas habilitadas, segundo a lei, a portar armas, né? A Polícia Federal é muito mais competente do que o Exército. Então eu vejo com bons olhos essa questão do governo. E mais do que isso, a Polícia Federal está no dia a dia, né, coibindo os crimes, cuidando das fronteiras do Brasil, né? Ou seja, então isso foi um acerto. Por que você está discordando dele, Segré? Porque, na realidade, a única mudança é que a Polícia Federal depende do ministro Dino e o Exército não depende do ministro Dino. Você acha que é isso só, Gani? Ele quer o controle. O Segré, lógico que eles querem o controle. Aliás, todos os regimes ditatoriais, não estou falando que esse é um regime ditatorial, mas me chama a atenção. Sabe a primeira coisa que eles fazem, Evandro? Eles desarmam a população. Por que será? Por que? Diria Londres, né? Diria Inglaterra. Por que será? Diria Inglaterra, super Mas não, país. Eu tô falando, eu não tô super país ditador, né? Que desarmou a população. Todos os... a lógica inversa não vale, mas eu tô falando... lógico. Eu não tô falando que todo país que desarmou a população é ditatorial. O que eu tô falando é exatamente o contrário. Que todo regime ditatorial desarmou a população. Não tem correlação com o caso específico do Brasil. Me chama a atenção. Agora, uma questão importante, Segré. As Forças Armadas está vinculada ao Ministério da Defesa, que está vinculada ao Presidente da República. Ou seja, não é uma força autônoma, um poder autônomo. Então, assim, tanto a Polícia Militar quanto as Forças Armadas estão sob a obediência do mesmo órgão, né? Então não tem nada a ver essa decisão do Lula com uma suposta questão de ter uma ingerência sobre a Polícia Federal. Isso aí não te convence, Segré? Não, em absoluto. Dino é um ministro de muita confiança do Lula e Lula não acredita na hierarquia que determina as Forças Armadas. Ele não acredita que as Forças Armadas obedecem. Ele sabe que obedecem constitucionalmente, mas não tem a mesma relação o ministro da Defesa com o ministro Dino em relação ao presidente. Fala, Monteiro. Deveria ter. No Estado democrático de direito, o Exército se submete ao governo civil. Então por que tira? Então pronto. Agora, porque a Polícia Federal tem muito mais competência para dialogar com a sociedade civil.
Agora eu quero trazer um outro ponto para vocês, para ver se vocês concordam ou discordam, porque esse decreto também restringiu o acesso a armas de grosso calibre, como pistola 9mm ou .40, que até então eram de uso restrito das Forças Armadas e que durante a gestão de Jair Bolsonaro houve uma flexibilização também das vendas dessas armas. Neste caso, vocês concordam com o decreto ou acham também que restringir armas de grosso calibre não era necessário, Gani? Não, eu acho que não era necessário, eu não concordo com o decreto. Veja, durante... Mas você acha que a população precisa de arma de grosso calibre? Olha, talvez ali... CACs? O que eu sei é que hoje quem tem arma de grosso calibre e derruba helicóptero são os traficantes. São os bandidos. Então, essa política desarmamentista, ela está aí desde os anos 2000. A gente discute a violência, fala as causas da violência é extremamente complexa. Vem aqueles sociólogos e não sei o quê. E é a mesma lenga-lenga e nada resolveu. O único momento da história que houve queda da criminalidade, quando é que foi? No governo Jair Bolsonaro. Coincidentemente, flexibilização de armas e endurecimento da polícia. Restringir ou não armas de grosso calibre, Segré? Sim, para mim sim, isso não é necessário. Me dá a sensação de que se a pessoa quer ter uma arma, ele não precisa ter uma arma dessas características, sobretudo porque são armas que poderia ser eventual para um colecionador, para um atirador esportivo, mas não para ter na casa dele. Felipe Monteiro. Concordo com a restrição também, estou com o Segré nesse ponto, né? É bom queria deixar claro uma outra coisa aqui que passou batido. Vai lá. É o seguinte, né? O pessoal acha que o bandido vai pensar duas vezes antes de invadir uma suposta casa que ele saiba que esteja armada. Isso aí foi o argumento do ou outra que não esteja armada, né? Ele pensa mas no 10 final, vezes. sabe o que vai acontecer? Ele vai ser mais violento. Ao invés de abordar, ele vai matar. Não. É isso que os números mostram nos Estados Unidos. Vai matar. Vai matar. Nos Estados Unidos. Sabe o que mostra nos Estados Unidos, ô Felipe? Que os atentados ocorrem justamente em gun-free zone. Ele tem a certeza que ali não tem ninguém armado. E aí ele resolve atacar. Só a Universidade do Texas, aliás, a UT, a Universidade do Texas, eu acho que foi geral isso no Texas, mas com certeza em San Antônio, permitiu agora que alunos entrem armados dentro da universidade, desde que não mostrem. Pergunta se lá tem algum mass shooting. Não, zero. Zero. Por exemplo, porque o psicopata, ele é louco, mas não é burro, né? Acho engraçado o seguinte, vocês fazem umas comparações também, que é uma falsa equivalência. Eu pego, por exemplo, a faculdade de Harvard, nos Estados Unidos. Lá não pode armamento em Massachusetts. Não teve um caso de homicídio em Harvard. Ou seja, não tem nenhuma relação em ambiente universitário o fato de você andar armado com não ter criminalidade com o fato de ter criminalidade. Normalmente, esses ambientes são ambientes propícios a não terem nenhum tipo de homicídios. Conclua, Gani, Segré, porque eu quero engrossar o nosso debate com mais umas informações. Os estados mais armados dos Estados Unidos são aqueles onde a violência é menor. Não sei, me chama a atenção essa correlação. Fala, Segré. Que o que mencionava Felipe, em que isso pode aumentar a violência doméstica, nenhuma pessoa vai tomar a determinação de matar alguém ou ferir alguém pelo fato de ter armas. Se ele quer fazer dano para alguém, pode pegar uma faca ou qualquer coisa não relacionado com arma de fogo.